se ele, embora tendo uma arma de uso permitido, ele altera aquela arma de modo a torná-la mais potente. Nesse caso, embora a arma, teoricamente, a princípio, fosse de uso permitido, no momento em que ele serra o cano da arma, ou no momento em que ele aumenta a potência da arma, ele está, então, alterando a arma, e nesse caso, a arma vai ser considerada de uso proibido ou restrito. Bom, pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Já sabemos que não é de menor potencial ofensivo e nem de médio potencial ofensivo. Portanto, a polícia pode lavrar o flagrante, pode fazer inquérito. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, não está autorizado a pedir a suspensão do processo. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Pode passar. Os elementos desse crime. E eu chamo a atenção para cá. Quando eu falo de classificação, nós vimos que quase todos esses crimes do Estatuto do Desarmamento são crimes de mera conduta. Por quê? Porque eles não preveem um resultado naturalístico. É impossível a ocorrência de um resultado naturalístico. Mas, prestem bem atenção. Aqui eu tenho a seguinte situação. No caput do artigo 16, eu tenho um crime de mera conduta, porque a mera prática de um desses verbos que nós descrevemos há pouco vai caracterizar a prática do artigo 16. Quer ele esteja portando arma de uso restrito, quer ele esteja portando munição, quer ele esteja portando acessório. Não é só arma, munição e acessório. Mas, quando eu olho para o parágrafo único do artigo 16, e vamos ver já que existe a possibilidade de modificação da arma, existe a possibilidade de adulteração da arma, existe a possibilidade da mudança das características da arma. Esse crime, quando eu exijo uma mudança na arma, quando eu exijo uma modificação na arma, quando eu prevejo a raspagem da numeração da arma, ele de mera conduta, ele passa a ser um crime material, porque ele exige a produção de um resultado naturalístico. Professor Frank, qual é o resultado naturalístico? É a modificação da arma. É a arma que era de um jeito, tinha um cano longo, passou a ter um cano curto. É a arma que tinha uma numeração que foi raspada para dificultar a identificação da polícia. É a arma que tinha a raia que foi lixada para dificultar a identificação do projétil que foi disparado por aquela arma. Todas essas são condutas que não são de mera conduta. Elas são crimes materiais, porque exige a produção do resultado naturalístico. Essa é a primeira observação. Bom, nós já sabemos que esse é um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. A lei não exige nenhuma qualificação especial do sujeito ativo. É um crime de ação múltipla, e por ser um crime de ação múltipla, nós já sabemos que vigora o princípio da alternatividade, em que, embora ele pratique mais de uma conduta prevista no tipo, ele só responderá por um único crime. Esse princípio também se chama princípio da unicidade. Muito bem. E crime de perigo abstrato. Todos eles, do Estatuto do Desarmamento, colocam em perigo um número indeterminado de pessoas. Bom, objetividade jurídica. Proteção da impunidade pública. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, coletividade. Atenção! O objeto material desse crime aqui é arma, munição ou acessório de uso proibido ou restrito. Nós vimos, quando nós falamos do 14, que o objeto material era arma de uso permitido. Aqui no 16 eu vou ter arma de uso proibido ou restrito. Tá? Consumação, evidentemente, sendo ele um crime de mera conduta, basta que a pessoa pratique um dos verbos previstos no tipo.
Tentativa. Admite-se mais de difícil configuração por ser uma ação múltipla. O que nós falamos na aula passada? Embora eu teoricamente tenha uma conduta que fique na tentativa, caso em que, por exemplo, eu estou fornecendo uma arma para o Edmar e a polícia chega e me prende, nesse caso, mesmo eu levando em consideração que na hora do fornecimento, na hora da sessão eu estava numa tentativa, eu já tenho uma outra conduta anterior consumada. Eu já portei a arma, eu já transportei a arma, eu já detive a arma. Então, por isso é que eu digo aqui que a configuração é muito difícil da tentativa. E nós já sabemos que a ação penal é pública incondicional. Passa lá. Bom, vamos só dar mais uma recapitulada nas armas de uso restrito e nas armas de uso proibido. As armas de uso restrito são armas, munições, acessórios, equipamentos iguais ou que possuam alguma característica no que diz respeito ao emprego tático, estratégico e técnico do material bélico usado pelas Forças Armadas Nacionais. Também são armas e munições, acessórios e equipamentos que, não sendo iguais ou similares ao material bélico usado pelas Forças Armadas Nacionais, possuam características que só as tornem aptas para o emprego militar ou policial. Também eu poderia citar aqui aquelas armas dissimuladas, que vão cair com certeza na prova de vocês. Uma bengala, pistola, uma caneta, revólver, etc. Vamos ver agora as armas de uso permitido. As armas de uso permitido, em linhas gerais, vocês não deixem de dar uma lida na lei para ver toda a relação dessas armas. São armas de fogo curtas, de repetição semiautomática, cuja munição comum tenha na saída do cano energia até 300 libras-pés ou 470 joules, e suas munições, por exemplo, os calibres 22, 25, 32, 38, etc. Nós só vamos colocar na prova de vocês armas que estejam na apostila. Para a prova da OAB ou para concurso público, eu aconselho vocês a lerem, por gentileza, todos os incisos da lei. Também armas de fogo longa ou raiadas, de repetição ou semiautomáticas, cuja munição comum tenha na saída do cano energia até 1000 libras-pés ou 1355 joules e suas munições, como por exemplo o calibre 22, o 32, o 38 e o 44. Beleza pura? Então, armas de uso permitido, nós vamos colocar na posse do 12 ou no porte do 14. Arma de uso restrito, nós vamos colocar no 16. Agora vamos ver as figuras equiparadas ao artigo 16. As figuras equiparadas, elas estão previstas no parágrafo único. Então, eu poderia dizer figuras equiparadas, ou para usar uma nomenclatura que nós já usamos nos crimes hediondos, figuras assemelhadas ao artigo 16. Essas figuras estão previstas no artigo 16, parágrafo 1. Olha só. Raspagem, remarcação de arma. O ato de raspar uma arma de fogo de uso permitido ou de remarcar essa arma de fogo de uso permitido a torna uma arma de uso restrito. Portanto,
Segundo o inciso 1º do artigo 16, quem faz desaparecer, raspa ou altera, modifica a numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo está incurso no porte ou posse ilegal de uso proibido, como figura assemelhada no inciso 1º. Artigo 16, inciso 1º. Se perguntarem para vocês na prova, uma pessoa que modificou, remarcou uma arma de fogo, como é que vocês vão enquadrar? Artigo 16, inciso 1º da Lei 10.826/03. Passa lá. Fácil, né? Modificação das características. Inciso 2º. Nós temos aí um exemplo de serrar o cano de espingarda. Serrar cano de espingarda é modificação de característica da arma. Qualquer modificação de característica da arma, mesmo que seja uma arma de uso permitido, vai torná-la uma arma de uso restrito ou proibido. Então, quem modifica as características da arma de fogo de modo a torná-la equivalente à de uso proibido ou restrito, incorre nas condutas do artigo 16, inciso 2º. Tranquilos? Fácil. Passa. Posse ou emprego de artefato explosivo ou incendiário. O inciso 3º não menciona arma de fogo. Ele menciona a conduta do agente que possui artefato explosivo ou incendiário fora das determinações legais. O cidadão, por exemplo, possui dinamite, está lá, de posse de uma dinamite, sem autorização legal. O cidadão está com nitroglicerina, sem determinação legal. Veja que só o fato dele possuir o artefato explosivo já vai estar caracterizando o crime, desde que cumprido o elemento normativo que é fora da determinação legal regulamentar. Se ele estiver autorizado, imaginemos, por exemplo, que seja um grupo de engenheiros que esteja de posse de explosivos para dinamitar um prédio. Ora, nesse caso, se eles têm autorização da prefeitura para dinamitar o prédio, tem um alvará, estão totalmente legalizados, não há de se falar no elemento estar enquadrado no inciso 3º do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Beleza pura? Diga, Carlos, fale. Coquetel Molotov se enquadra aí? Como? Coquetel Molotov se enquadra aí? O coquetel Molotov, ele é considerado elemento explosivo, se enquadra. Tá? Olha só, um detalhe interessante em relação a isso. Esse crime aqui, ele é diferente do crime de explosão. Ele é diferente do crime de incêndio. Tá? Aqui nós estamos prevendo a conduta do agente que possui artefato explosivo. Se ele, por exemplo, dolosamente joga um coquetel molotov num imóvel e o imóvel incendeia, nós vamos ter aí não o inciso 3º do 16, nós vamos ter o crime de incêndio previsto no Código Penal. Passa. Agora, o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo, com numeração ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Aqui, nós tratamos novamente